Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao canal N-Review. E no vídeo de hoje eu estarei fazendo um review completo da lente Canon modelo EFS 55 a 250mm STM. Quer conhecer um pouco mais dessa lente? Quer saber se ela é feita para você e se vale a pena comprar ou não? Então, acompanhe. Bem pessoal, algumas das características técnicas da lente já vem logo descritas logo aqui na frente da lente, tá? Aqui ela já vem com a indicação que é uma lente do tipo zoom, ou seja, ela tem uma variação da sua distância focal, e nesse caso aqui dessa lente ela vai de 55 a 250. Tá? Ela é uma lente do tipo EFS, então ela é uma lente que se encaixa somente em câmeras do tipo APS-C ou cropadas da Canon. Além disso, vem a indicação aqui da abertura do diafragma, que vai de 4 a 5.6. É uma abertura variável, então o mínimo é de 4 e vai até 5.6. Em 55mm, ela já começa em 4, e à medida que você vai mudando a distância focal, a variação, na verdade, em 250, ela já chega a 5.6. Então ali você tem toda a abrangência da distância da abertura, na verdade, do diafragma que vem indicado aqui. IS é estabilização de imagem, então essa lente ela conta com estabilização na lente, tá? É uma estabilização eletrônica, e ela tem o STM, na verdade, a informação do foco. Ela usa uma tecnologia STM da Canon, que é um foco um pouco mais rápido e principalmente silencioso, o que ajuda muito na hora de você fazer um vídeo. Na hora que estiver focando, ele não faz o barulho do foco se movimentando. E a última informação que vem aqui na frente da lente é essa indicação aqui de 58mm, que é a informação referente ao diâmetro aqui da boca aqui da lente. Tá? Além disso, nas laterais, ela tem aqui essa chavezinha aqui, que é para você ligar e desligar a estabilização de imagem, como eu falei anteriormente. Então aqui nessa chavinha você pode ligar e desligar a estabilização. Ela ajuda muito, principalmente por ser uma lente de zoom. Quando você chega a 250mm, que você está muito próximo do objeto, que está bem distante, só o fato de você estar respirando, o coração batendo, já dá uma simples vibração na câmera e a sua imagem pode sair tremida. Então esse estabilizador aqui é muito importante, funciona muito bem nessa lente. Além disso, ela tem essa outra chave aqui, que você pode selecionar o modo de foco, se você quer o modo automático ou manual. Então aqui você na chave pode fazer essa indicação aqui se você quer usar manual ou automático. No manual você vai rodar essa parte aqui frontal, que é esse disco aqui do foco. Tá? E esse disco aqui emborrachado aqui na parte de trás é justamente a distância focal, a sua variação de 55 até 250. Agora falando sobre a construção da lente. A lente ela é toda feita em plástico, porém é um plástico bem resistente e muito bem construído. Além disso, a baioneta, que é essa parte de baixo aqui, onde você rosqueia a lente na câmera, ela é em plástico, diferente das outras lentes que normalmente é em metal. Isso não influencia em nada no dia a dia, porém esse material aqui em plástico, com o tempo, na verdade com bastante tempo, pode se desgastar. Tá? Mas não influencia em nada no uso do dia a dia. Isso aqui na verdade só demonstra um corte de custo na produção da lente, justificando um preço um pouco mais baixo aqui na aquisição dessa lente. Vale lembrar também um detalhe muito importante, que essa lente não é resistente à água, então tomar muito cuidado no local onde você for fotografar ou filmar. Um respingo de água, dependendo de onde cair aqui, pode danificar a sua lente. Ainda sobre a construção dessa lente, o anel de foco, que é esse anel aqui na parte frontal, ele é bem suave, tá? Funciona muito bem. A regulagem aqui da distância focal também é bem suave, funciona perfeitamente, bem lento, bem tranquilo, é bem suave de funcionar. Lembrando que você deve tomar muito cuidado ao abrir e fechar, porque um pó, uma pedra, uma poeira um pouco mais grossa pode ficar aqui nessa área, e no momento que você fechar, essa poeira
esse pó, uma pedrinha, algum tipo de resíduo que fique aqui nessa área, a lente pode acabar jogando para dentro no momento que você fecha. Então tomar muito cuidado, que isso também ao longo do tempo pode danificar a sua lente. Essa lente no modo em 55mm, que é esse modo aqui menor, ela fica na distância de 11 centímetros. E a partir do momento que você abre ela totalmente para 250mm, ela fica num tamanho de 18,5 centímetros. Agora eu vou demonstrar para você do lado de fora aqui de casa um vídeo mostrando a estabilização da lente funcionando e não funcionando, para vocês repararem a diferença que isso pode fazer no momento de você tirar uma foto ou fazer um vídeo. A estabilização dessa lente funciona muito bem. Bem, pessoal, agora eu estou na área externa aqui de casa, estou na varanda, e vou mostrar para você como é que é o funcionamento da estabilização da lente, tá? Aquela chavinha que vem na lateral, como ela estabiliza o vídeo. E também serve também para foto, mas no vídeo aqui acho que vai conseguir demonstrar um pouco melhor para vocês. Hoje está um dia bem chuvoso, então vocês vão perceber que vai estar tipo uma névoazinha, mas é a quantidade de chuva que está caindo aqui mesmo, tá? Então a imagem já não vai estar tão boa porque está um dia bem chuvoso. Eu vou agora passar para 250mm, que é onde você vai conseguir perceber a diferença segurando a câmera. Então vamos lá. Estou agora em 250, que é o máximo. Estou segurando a câmera, tentando ficar parado, mas não fica. Você percebe que fica tremendo. Eu estou tentando segurar o máximo possível, mas sempre fica um pouquinho tremendo. Agora eu vou ligar aqui a chave na lente e vou ligar a estabilização da lente. Olha só, eu estou segurando da mesma forma a lente, já percebe que fica bem mais suave, né? É impressionante. Agora eu vou desligar novamente a estabilização. Olha, é impressionante. Eu sinto como se não estivesse tremendo, mas a sensibilidade fica muito grande. Vou ligar novamente, como um teste final aqui. Vocês não devem ouvir o barulhinho aqui, ligando a chavezinha da estabilização da lente. Vamos lá. Pronto, olha que impressionante, hein? Gente, a estabilização dessa lente aqui é impressionante e faz muita diferença, tanto para foto quanto para vídeo. Bem, pessoal, agora chegamos às considerações finais a respeito dessa lente da Canon A55-250 STM. Mas antes, aproveite que você chegou até essa parte do vídeo e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Assim você consegue acompanhar os próximos vídeos que virão e também pode até voltar em vários vídeos aqui que eu já fiz avaliando outras lentes, câmeras e etc. E qualquer outro tipo de material, de produto, eu faço review aqui, tá? Então vamos lá para as considerações finais. Uma característica muito interessante para a compra dessa lente é que ela inicia justamente em 55mm, que é justamente onde você finaliza, é a parte final da lente do kit. A lente do kit ela termina normalmente em 55mm e essa lente é uma continuação da lente do kit, justamente para você ter essa possibilidade de zoom, né? Em determinadas, você pode usar essa lente principalmente para viagens, ou se você vai num zoológico, numa área aberta, num campo, numa fazenda, de repente quer se aproximar de tem que tirar fotos de pássaros, de algum tipo de animal, ou algum detalhe que está muito distante, essa lente aqui funciona muito bem. O diafragma dela de 4 a 5.6, eu não vi isso como um pênalti, tá? Você pode tirar foto tranquilamente, ela tem uma faixa de nitidez muito boa. Eu normalmente, quando eu estou tirando em 250, eu tento manter o diafragma aberto entre 8 e 11, que é onde ela tem o maior nível de nitidez quando está em 250, tá? É muito nítida, não é uma lente que normalmente as pessoas dizem que seja clara, mas ao meu ver ela tem uma claridade, uma nitidez muito boa, apesar de começar de 4 até 5.6, tá? Ela funciona muito bem. Outra coisa que funciona muito bem nessa lente aqui, realmente é muito necessário, é a estabilização de imagem que ela possui. Funciona muito bem, pessoal, funciona muito bem.
Vocês podem ter visto aí no breve vídeo que eu coloquei aqui um trecho comparando o uso da estabilização e não usando a estabilização, como faz diferença, principalmente na distância focal de 250, 175, por aí já faz bastante diferença. Outra diferença importante é o foco STM. É muito silencioso, ele faz uma transição de foco bem suave, bem tranquila. Apesar de ser tranquila, ela não é lenta, é numa velocidade ideal para as minhas considerações. Então chega um momento em que eu indico ou não indico a compra? Claro que eu indico. É uma lente muito boa, muito interessante, tem uma nitidez muito boa realmente, e a principal vantagem aqui é que você tem uma distância focal que já é a continuidade do kit, ou seja, você não precisa comprar uma lente de zoom além dessa já vai te atender muito bem. O preço é excelente pela qualidade que ela oferece. Foi uma ótima aquisição que eu fiz, me surpreendeu bastante a qualidade de imagem, a qualidade da nitidez da imagem, muito boa mesmo. Aconselho, se você pretende usar uma lente de zoom, que tem uma distância razoável, boa, tranquila para você poder usar no teu dia a dia ou fazer vários tipos de trabalho, é uma ótima aquisição, recomendo muito. Bem pessoal, então esse aqui foi o review completo aqui da lente da Canon A55 250mm, modelo STM. É realmente uma excelente compra para você montar o seu kit aí de lentes para o uso no dia a dia, em viagens e etc. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante e incentiva ainda mais a manter esse projeto vivo. Obrigado a todos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.